Olá, tudo certinho? Hoje nós vamos para a sexta parte da peregrinação do peregrino. Na nossa aula de hoje, o encontro de cristão com fiel. Então, gente, hoje nós temos aí a sexta parte, né, do livro Peregrino, que nós estamos seguindo. Alguns capítulos a gente teve que fazer parte 1 e parte 2, né, mas em termos gerais nós estamos no sexto módulo aí, tá? E hoje o tema, como eu disse para vocês, é o encontro entre cristão e fiel. Esse encontro, gente, é muito interessante, porque é o seguinte: o cristão, não sei se vocês lembram, ele saiu da cidade da destruição e fez um trajeto, certo? Um caminho aí. E quem vai contar agora essa história é o fiel, porque o fiel também é uma outra pessoa que saiu da cidade de destruição, porque ele ouviu falar sobre o cristão e resolveu seguir também os passos do cristão. E ele vai contar agora os mesmos, assim, o que aconteceu na vida dele nesse trajeto que ele fez, né? Então é como se o cristão tivesse saído da cidade de destruição, chegasse a um determinado ponto, e aí o fiel, depois, né, fizesse o mesmo trajeto. E agora os dois se encontram e começam a conversar, né? Inclusive, o cristão, ele tá andando assim, né? E ele olha e fala assim: ei, acho que eu conheço aquele cara. É o fiel. E ele encontra o fiel andando um pouquinho mais para frente. E aí ele sai correndo, sai correndo, e passa pelo fiel, certo? O fiel até assusta assim, ele passa pelo fiel e vai mais à frente. E na mente do cristão, né, ele pensou o seguinte: olha só, né, o último agora virou o primeiro, né? Eu estava em segundo lugar aqui na caminhada, não tinha visto que o fiel tinha passado na minha frente, mas agora eu passei na frente dele. Ele acabou de falar isso, o que acontece? Tropeçou e caiu. Caiu no chão, puf. E aí ele tenta levantar e não consegue levantar, não consegue, até que o fiel chega perto dele, estende a mão e fala assim: vai, cristão, que eu te ajudo. E aí o cristão ergue. Bom, aí nós já temos um primeiro momento de reflexão, né? Bastante interessante. Vamos dar uma olhada lá na nossa Bíblia, que fala sobre esse negócio de tropeçar, né? Você querer ser o primeiro e tropeçar e tal. Vamos dar uma olhada? Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, que diz o seguinte, tá aqui, olha que interessantíssimo isso. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Então, o cristão, se achando já conhecedor de todo o caminho e tal, resolveu sair na frente, no fim acabou trupicando e caiu só com a ajuda do fiel que ele conseguiu se erguer, né? Esse versículo é muito interessante. Assim, aquele que julga estar firme, cuida-se para que não caia. Às vezes nós temos a nossa fé e a gente entende que está tudo em ordem, mas a gente tem que sempre ficar vigiando, né? Porque a fé é como se fosse um músculo. Entendeu a analogia? É como se fosse um músculo. Se você não exercita esse músculo, ele atrofia, né? Então a fé também, a gente sempre tem que exercitar essa fé. Por isso que é importante quando a gente ora para as outras pessoas, né? Por exemplo, pela saúde de outras pessoas. E aí a gente vê a graça de Deus na vida das outras pessoas. Vê as bênçãos que Deus derrama na vida de outras pessoas. Não precisa ser nem na minha vida, pode ser na vida de outras pessoas mesmo. Isso ajuda a fortalecer a nossa fé. Assim, cara, olha a situação dessa pessoa, né? Estava difícil, mas Deus, nós oramos, Deus atendeu, nos atendeu, permitiu, né, derramou a sua graça, a sua bênção em cima daquela pessoa e aquela pessoa foi curada. Isso é bom para a pessoa, porque foi curada, mas isso também tem um reflexo, um efeito colateral positivo para nós, que é o quê? Fortalecer a nossa fé. É o exercício da fé que deixa o nosso músculo da fé forte, entendeu? Então esse versículo eu acho muito interessante mesmo. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Muito bem. Bom, o que aconteceu depois, gente? O que aconteceu foi o seguinte: o fiel e o cristão começaram a andar lado a lado e conversar. E aí o cristão falou: então, e como é que está a cidade de destruição, né? Tá tudo em ordem? O pessoal, na verdade, não deve estar tudo em ordem, né? As pessoas estão
desesperadas também, procurando, querendo sair de lá ou não, né? Já que você saiu, eu saí também, diz o cristão para o fiel. E o fiel diz o seguinte: olha, o que eu percebi lá é que, cara, não mudou muito pouco. As pessoas na cidade de destruição, com o nosso exemplo, né? Aí o fiel falando também para o cristão, né? Com o nosso exemplo, afetou a vida de algumas pessoas. Olha, eles ficaram cientes de que a situação não é correta. As coisas que estão acontecendo na cidade de destruição não são boas e que eles precisam de uma salvação, precisam mudar de vida, precisam encontrar um caminho com C maiúsculo, né? E o cristão pergunta, então, e aí, o pessoal reagiu? Reagiu de forma negativa ou de forma neutra. Quer dizer, as pessoas sabem que precisam mudar de vida, no fundo elas sabem que precisam mudar de vida, que precisam encontrar o caminho, sabem até quem já fez isso, o caso, o fiel e o cristão, né? Mas elas não se mexem. Umas falam que vem com pouco caso isso, outras são simplesmente apáticas, não estão nem aí com isso. Bom, aí nós temos uma passagem importante em Romanos, clássica, que você precisa grifar na tua Bíblia. Vamos lá para Romanos? Então Romanos capítulo 1, versículos de 19 a 21. Romanos capítulo 1, versículos de 19 a 21. Então vamos lá. Romanos. Está aqui, Romanos capítulo 1, 19. Olha só, é uma passagem muito importante, grifa na tua Bíblia aí, né? Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Poxa, aqui está falando uma coisa muito, assim, muito importante, né? As pessoas sabem da existência de Deus, sabem, basta olhar ao redor, né? Como está bem claro aqui, né? Olha só. Sendo compreendidos, né, a natureza divina e o poder de Deus são compreendidos por meio das coisas criadas. A própria natureza reflete isso, né? E são indesculpáveis, portanto, porque, poxa, a gente consegue perceber Deus em várias situações, né? E tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas ficaram com esses pensamentos fúteis. No fundo, tem uma vozinha, sabe? A vozinha da razão, a vozinha suave, baixinha, constante da razão, dizendo: Deus existe, você está fazendo coisas erradas, existe um caminho melhor que esse e você sabe como alcançar esse caminho. Mas a pessoa nega esse caminho, fica apática, fica alienada, não se interessa por isso e despreza às vezes até o caminho, né? Então, é difícil se desculpar de assim, eu não sabia que Jesus era meu Salvador, não sabia de Deus, não sabia que tinha um caminho especial. Cara, todas as civilizações sabem disso. Existe um livro chamado Fator Melquisedeque, ou Fator Melquisedeque, que explica exatamente isso. Uma pessoa um pesquisador, né, fez uma pesquisa cultural, antropológica entre vários povos e percebeu que de uma forma ou de outra todos os povos percebem a existência de um ser divino e também de um salvador. Olha isso, que interessante. Então isso já está no coração das pessoas, né? Na cidade de destruição, como no mundo nosso aqui, muita gente nega isso. Muito bem. Bom, aí o cristão e o fiel continuaram andando, conversando, e o cristão lembrou o volúvel. Lembra do volúvel? Eu encontrei com ele no caminho, ele ficou comigo, aí quando nós chegamos no pântano do desânimo, ele não quis mais continuar, ficou tudo sujo de lama, ele caiu lá, eu continuei, né? Eu tive que passar pelaquela lama, aquele lodaçal, tudo e sair do pântano. Mas ele não quis, ele entrou um pouquinho, se sujou tudo e falou, eu não aguento mais isso e voltou para a cidade de destruição. Fiel,
Você encontrou com o volúvel? Como é que ele está? Né? Ele se converteu? Nem ele se arrependeu? O fiel falou, olha, ele voltou, o pessoal ficou caçoando dele, sabe, ridicularizando, e a situação dele ficou assim pior do que estava antes, sabe? Ele conheceu o caminho, mas como ele voltou, agora todo mundo fica lá cutucando ele, fazendo um bullying no volúvel, entendeu? Porque ele voltou e voltou tudo sujo de lama, o pessoal tirou sarro dele, foi terrível isso. Aí, gente, nos lembra também mais outra passagem bíblica. Hoje nós temos umas passagens bíblicas super especiais aí. Essa daqui está lá em Mateus capítulo 12, versículos 43 a 45. Mateus capítulo 12, versículos de 43 a 45. Então, essa passagem é muito curiosa mesmo. Jesus é que fala essa passagem. Olha bem o que está escrito aqui. Ó. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso. Como não o encontra, diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. O que Jesus quer dizer com isso, né? Olha o caso do volúvel. O volúvel, mais do que outros cidadãos, experimentou o caminho. Ele caminhou uma parte do caminho, certo? Sempre se caminha com letra C maiúscula, tá? É o caminho da salvação. E de repente resolveu voltar. Em outras palavras, ele tinha a maldade, né? O espírito imundo aí, no caso, dentro dele. Ele encontrou uma luz, o caminho da salvação, conheceu Jesus, de certa forma, né? Nesse trajeto, e de repente, porque ele encontrou lá o pântano do desânimo, né? Um primeiro probleminha, ele voltou para trás, não quer mais saber daquilo. Quer dizer, quando começa a caminhada, né? O espírito dele, é como se a casa, que é o corpo dele, né? Tivesse limpo, foi limpo, pronto. Vamos caminhar juntos agora, certo? Aquele espírito mau que estava dentro dele, as maldades, tudo saiu. É a chance que Deus dá de a gente renovar a nossa vida. E o que acontece? Em vez de ele colocar um novo espírito lá dentro, que é o espírito de Deus puro, perfeito, não, deixou vazio. O que acontece? Aquele espírito, vamos dizer assim, que foi expulso, volta de novo e fala, uau, tá tudo arrumado agora, né? Então, chama-se outros espíritos para morar lá dentro. Em outras palavras, a pessoa às vezes fica pior do que estava antes. 7 espíritos aqui, né? Quer dizer assim, fica uma situação completamente perdida. Essa pessoa, ela é o morno, né? Não é nem o quente nem o frio, é o morno. Experimentou, mas não quis, igual é o indeciso. É o que está acontecendo com o volúvel. Por isso que o nome dele é volúvel, né? E aí, isso me lembra um outro versículo muito importante que realmente você precisa grifar esse outro versículo que nós vamos falar agora, que está lá em Lucas. Lucas capítulo 9, versículo 62. Lucas capítulo 9, versículo 62. Meu, que importante esse daqui. Ele diz o seguinte, Jesus respondeu, olha só, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que seria isso, né? Isso é uma analogia que Jesus faz. Você põe a mão no arado, quer dizer, eu estou arando a terra, estou me preparando. Talvez seja o caminho da santidade, pode ser isso, né? Estou me preparando para isso. Então, quando você está arando um campo, né? Você tem que olhar para frente, para saber que você está fazendo as curvas de nível, o lugar que você vai plantar, você tem que olhar para frente. Você não pode ficar olhando para os outros lados, senão você faz tudo torto o caminho lá. Ara a terra de forma tudo torta. Então, Jesus está falando, aquele que põe a mão do arado, quer dizer, encontrei o caminho, legal. Olha para frente agora, vamos arar a sua vida, vamos preparar o campo, a santificação. Mas essa pessoa, ao invés de olhar para frente, olha para trás, quer dizer, olha para a vida passada, para as coisas que fazia, talvez sinta até saudades daquelas coisas erradas que fazia, cara, não é apto para o reino de Deus. Não teve conversão. Foi o que o volúvel fez. Ao invés de ele pegou o arado,
para preparar o caminho, em vez de olhar para frente, ficou olhando para trás, não é apto para o reino de Deus. Largou o arado e correu para trás, voltou para o Egito, vamos dizer assim, voltou para a cidade de destruição. Ele saiu de um pântano, todo sujo, e voltou para um lugar mais sujo ainda. Né? Loucura isso aí, né? Muito bem. E aí, o fiel diz o seguinte: eu também encontrei nesse caminho, cristão, que você fez, com o Adão, chamado Adão o primeiro. Você encontrou com ele? O cristão falou: não lembro de ter encontrado com ele. Então, deixa eu contar para você, diz o fiel. O fiel encontrou esse Adão, chamado Adão o primeiro, certo? E o Adão o primeiro falou um monte de coisas legais, assim, pro fiel, coisas legais, mas no sentido de, tipo, tentação, entendeu? Começou a falar umas coisas para ele: se você ficar morando comigo aqui, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Você é casado, fiel? O fiel falou: não sou. Então, eu tenho 3 filhas aqui. E chamou as 3 filhas para conversar com o fiel. Muito bem. Quem são essas 3 filhas? O nome das 3 filhas está aqui na nossa Bíblia. Vamos dar uma olhada? 1 João, capítulo 2, versículo 16. Vamos lá. 1 João, capítulo 2, versículo 16. Aqui. Olha só o nome das filhas do Adão o primeiro, né? Pois tudo que há no mundo, ó, o primeiro nome, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Então, olha só, a filha do Adão o primeiro, né? Que gerou todo o pecado para nós aí, se chamava cobiça da carne, a outra filha, cobiça dos olhos e a terceira, ostentação de bens. Quando o fiel sacou isso daí, falou: opa, não mesmo, cara, tô fora. Não ficou junto com o Adão. Não, obrigado, mas não quero nem saber, nem conhecer suas filhas e nada. O Adão ficou bravo: por que não? Por que está acontecendo isso? O que é? Você se acha melhor do que eu e tal? O fiel deixou o cara falando sozinho lá e, seguiu o caminho. Entrou na estrada de novo e continuou o seu percurso, a sua peregrinação. Esse versículo é interessante, vamos expandir um pouquinho ele, vamos lê-lo do 15 ao 17, tá? Então vamos ler 1 João capítulo 2, versículo 15, 16 e 17, para a gente ter uma ideia melhor do que está acontecendo aqui. Olha lá, o 15. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Gente, isso aqui é muito joia, né? Os problemas da nossa vida, a nossa angústia, as coisas que a gente sabe que às vezes nos incomodam, são coisas passageiras desse tipo aqui, né? É tudo devido à cobiça da carne, a cobiça dos olhos, as coisas que a gente vê, eu quero e tal, né? E a ostentação dos bens, você ter as coisas e mostrar para os outros. Isso não vale nada para Deus. Então, isso daí é coisas do mundo. Deus não se importa com isso. Deus se importa com outras coisas, né? Ele diz lá que não é para você amar o mundo, porque se você ama o mundo, você não está no amor de Deus. Então, você tem que escolher o amor de Deus ou o amor do mundo. Deus é zeloso, Ele quer o amor seu totalmente para Ele. E Ele só traz coisas boas para isso. Então, nessa passagem é interessante, os problemas que nós temos, muitas vezes é devido exatamente isso, cobiça e ostentação de bens. E para que isso? Futilidade. Só futilidade. Muito bem, vamos caminhando. E aí, o fiel começa a relatar também para o cristão que depois que ele encontrou Adão, ele encontrou uma outra pessoa que se chamava o Senhor Vergonha. O Senhor Vergonha. Muito bem, o Senhor Vergonha, eles até estavam falando: será que ele deveria ter esse nome mesmo ou deveria ter um outro nome, né? Porque é o seguinte, o Senhor Vergonha, ele diz o seguinte: não que ele tenha vergonha de alguma coisa, mas ele quer dizer que os outros deviam ter vergonha de seguir o Evangelho. Ele ficou falando para o fiel: fiel, você não tem vergonha na cara? O fiel falou: ô louco, por quê? O que aconteceu? Assim, poxa, o que tem a ver você aí seguir o Evangelho,
sabe? O amor de Cristo, o amor pelo próximo. Isso é ser frouxo, cara. Isso é ser frágil, isso é ser covarde, isso é fugir da realidade. Isso tudo o senhor vergonha falando, né? Quer dizer, eu tenho vergonha de pessoas como você, assim, que ficam fazendo essas coisas, bobagens do tipo, ele falou assim, amor ao próximo, domínio próprio, piedade das pessoas, perdão. Pô, isso é covardia, cara, sabe? Seja firme. Não tenha esse negócio, se o próximo fez coisa errada para você, poxa, precisa pagar por isso. Esse negócio de domínio próprio quer dizer que eu não posso fazer as coisas que eu quero também? Pô, então o que está acontecendo? E o senhor vergonha falou um monte para ele, né? E o fiel, assim, a princípio começou a pensar sobre aquilo, mas depois ele lembrou de um trecho da Bíblia muito importante. Esse é o trecho que a gente vai ver agora. O trecho da Bíblia é Colossenses, vamos lá, para Colossenses, capítulo 3, versículos de 8 a 10 e o versículo 12, tá? Então é Colossenses, capítulo 3, versículos de 8 a 10 e depois o versículo 12. Então vamos lá, olha só o que está dizendo aqui, ó. Mas agora, abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Agora o versículo 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Quando o fiel lembrou dessas palavras, ele falou, vergonha, eu é que tenho vergonha de você, de estar falando essas coisas. Tchau. E o vergonha continuou correndo atrás dele, falando, e ele simplesmente tampou o ouvido e continuou no seu caminho lá. Essa passagem é legal, gente, porque mostra o seguinte, né? O que é o velho homem? O que é o mundo? O mundo são essas roupas, vamos dizer assim, né? Que a gente usa, que as pessoas que não são convertidas, que as pessoas que não estão no caminho da santidade usam como acessórios. Então ela pendura lá a ira, a indignação, a maldade, olha só, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente, mentira. Esse é o velho homem, esse é o velho Adão. Temos um novo Adão, que é Cristo, que nos dá uma roupa nova. Então, na verdade, é o seguinte, tira a ira, tira a indignação, tira a maldade, tira a maledicência, tira a linguagem indecente, tira a mentira e põe o quê? Põe o que está no versículo 12 lá. O novo homem, uma nova roupa. Ponham compaixão, coloque bondade, humildade, mansidão e paciência. Compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Que coisa mais linda do que isso, gente? Esse é o nosso exercício também, né? E é isso que o fiel fez. Ele batalhou bastante para colocar essa nova roupa e não olha para trás, não quer saber do antigo homem que ele era, certo? Bem como o cristão também não quer, porque eles têm agora um novo momento, é o caminho de Cristo. A vida é muito melhor com essa nova roupa, mas é infinitamente melhor com essa nova roupa que Deus nos dá, que Jesus Cristo nos dá também. Então, gente, o que nós aprendemos na nossa conversa de hoje? Eu puxei aqui 2 pontos importantes. Primeiro, essa questão do velho homem e do novo homem, né? Se você se converteu, não olha para trás, cara. Não sinta saudades da sua vida anterior. Nem queira saber o que está acontecendo no passado. Olha para frente. O novo homem que você é, a nova mulher que você é, entendeu? Saudades, aquelas coisas, aquilo é sujeira, cara. Aquilo é roupa usada, roupa suja, sabe? Encardida, que não se lava. Você tem uma roupa nova agora. Então, caminha para frente, ara o campo, que é a preparação da tua santidade, com essa roupa nova, que não se estraga, porque ela é revestida, costurada com o amor de Deus. Então, esse é o primeiro ponto. Tá? Não sinta saudade da vida anterior. Nem queira saber aquelas coisas. Já foi, não quero mais saber, não quero nem pensar mais naquele assunto. E segundo, a coragem de ser cristão, né? De ser servo e não escravo. O senhor vergonha, ele tinha vergonha de nós cristãos. Mas, na verdade, nós é que temos que ter vergonha dele, né? Ele é um coitado, para falar a verdade. Não é nem vergonha, ele é um coitado, certo? Porque, olha só, ele é escravo. Nós não somos escravos, nós estamos livres, nós somos servos.
nós servimos de livre e espontânea vontade de Deus, né? Porque nós sentimos o amor dele. Como diz já na Bíblia, né? Até o tópico o tema de missões desse ano, porque ele nos amou primeiro, porque ele me amou primeiro. E eu assim retribuo isso da forma mais humilde que eu tenho, que é amá-lo também, né? Então eu sou servo de Deus. Tá vendo a espontaneidade? Diferentemente de quem é escravo do pecado. Então, essas pessoas que se acham libertas porque eu posso fazer o que eu quiser, não preciso ter domínio próprio, nada, na verdade essas pessoas elas são escravas e não percebem isso. Elas estão viciadas. Nós estamos livres, graças a Deus. Pensa nisso, ok? Continua a sua peregrinação. Na semana que vem nós vamos para a parte 7 do nosso livro O Peregrino, com mais aventuras, mais coisas legais, envolvendo aí o cristão e o fiel. Não percam, tá bom, gente? Deus abençoe e até mais. Tchau, tchau.